Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Profetizando com a Família. Hoje é o dia 11h40. 11h40 e nós agradecemos a Deus porque você está conosco hoje. Hoje é um cenário diferente. Ontem tivemos a participação especial de um casal especial, né? A dupla Andrei e Andressa, né? São bênçãos, nos receberam e nós temos outras casas ainda para podermos visitar, mas vamos fazer tudo com cautela, precaução, ainda mais com o aumento do distanciamento social que hoje foi decretado. Nós vamos então prolongar um pouco mais, tá? Para que haja segurança para todos nós. Bem, sejam bem-vindos aí, Thaís, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe mais uma vez, viu? Pai Senhor. Andressa, Andrei, também graça e paz. Wesley Carlos. Vanderleia, Mário Gomes. Narali, Flávia Guerra. Irmã Joana Dark. Dona Maria José. Marcelino. Um abraço na Meire também, Marcelino, tá? Deus abençoe. Bem, vamos aguardar os irmãos chegarem, tá? São ainda exatamente 19h30, 31. Vamos dar mais alguns minutinhos para os irmãos. Você pode aproveitar então e compartilhar nesse momento essa página, tá? Você pode compartilhar esse momento. Ontem nós tivemos praticamente 800 visualizações. Ou seja, a palavra de Deus tem alcançado muitas famílias, muitos lares. Amém. E nós somos gratos a Deus, não porque nós estamos aparecendo, longe disso, mas porque a palavra de Deus está sendo pregada. E nós temos ouvido de muitos que nós nem imaginávamos que estaria ouvindo. Como está sendo edificante esse momento. Se esse momento está sendo edificante para você, então compartilhe também. Deixe seu like e compartilhe essa página para que outras pessoas também possam ser abençoados. Abram salas, não é isso? Salas no YouTube. Tá? Irmã Michele, tá? Pai do Senhor, irmã Michele, seja bem-vinda. Deus abençoe. Leonardo também. Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo. Deus abençoe. Né? Dona Maria José, seja bem-vinda. Deus abençoe. Irmã Joana Dark, tá? Deus abençoe também. Bem, para não ficar muito longo esse vídeo, nós não queremos nos alongar demais nessa noite. Nós vamos então tentar ser o mais sucinto, mais breve, mais objetivo. Tá? E nós vamos iniciar então com um momento de oração. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, te louvar nessa noite maravilhosa, Pai. Pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Verdade, porque o Senhor, Pai, tem cuidado das famílias nesse momento de pandemia, Pai. É verdade. Pai, as famílias estão, Pai, cercadas pelos teus cuidados, Pai. Aleluia. Que nenhum de nós venhamos sair debaixo da tua mão, Pai. Amém. Mas que possamos estar agora protegidos, sabendo que aquilo que acontecer não escapa do teu controle, Pai. Verdade. O Senhor está no controle de todas as coisas, Aleluia, Pai. Deus. Pai, essa situação, Pai, ainda mais aqui no nosso estado, que tem assustado a muitos, mas nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor, Pai. Amém. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor Deus, a quem nós confiamos. Pedimos ao Senhor que proteja as famílias, Pai, contra todas as investidas do inimigo, em nome de contra Jesus. todas as doenças, Em contra nome de todo o mal, Jesus. contra todo contra-ataque do inferno, Em Pai. nome de Jesus. Dá a tua proteção, Pai, Verdade, livrando Deus. não apenas das doenças e enfermidades, mas também de toda desavença, de toda a situação, Deus, que possa trazer a ruína nas famílias. Dá, Senhor Deus, a tua proteção, o teu livramento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. O nosso tema hoje é, pastora Leide? O remédio, o pecado e a confissão. Bem, bem rapidinho. É bem sugestivo, né, esse tema. Remédio, pecado e confissão. A palavra remédio aí é bem sugestivo para esse tempo que estamos vivendo. Mas nós vamos iniciar então a nossa leitura. Se vocês tiverem oportunidade, tiverem com o celular online aí, né, a Bíblia online, vocês vão ter a oportunidade de abrir 1 João 1:9. 1 João 1:9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou repetir novamente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Amém. Pode ler. Um pastor aconselhando um casal percebeu que o estado degradante daquele casamento era causado por muito maior a depressão algo muito maior que a depressão que a esposa estava passando, gerando uma vida de remédios constantes. Iniciou-se um processo de atendimento que incluía a leitura da palavra de Deus, orientação focada e oração. Amém. Bem, irmãos, nossa leitura inicial dessa noite, nós vemos então a experiência desse pastor, ele aconselhando um casal, e aquele casal havia um problema, uma depressão. E aqui fala que havia algo muito maior do que aquela depressão. A depressão já é um estado degradante, né? Um estado não muito agradável, onde a pessoa ela se isola, ela não quer mais comer, não quer mais compartilhar, não tem mais alegria de viver. Mas acontece que, apesar de tudo isso, havia algo muito pior do que aquela depressão. Você vê uma pessoa em depressão, você pensa que é algo ruim, mas existia ali algo muito pior do que aquela depressão. E aí, então esse pastor foi convidado, ele começou uma série então de tratamento espiritual. Qual são o tratamento espiritual utilizado? O jejum, a oração, a meditação da palavra de Deus. Ele começou a utilizar os recursos que o Senhor tem colocado à disposição do seu povo. Né? E vamos ver o que aconteceu então. Porém, em cada reunião juntos, algo ficava muito claro. Havia alguma coisa errada, não revelada, que impedia a ação libertadora de Deus. Amém. Eu acho que não é repetitivo, né? Nós vimos então algumas histórias desse devocional que sempre tem alguma coisa que está impedindo a libertação e a restauração de uma pessoa. Então é necessário o quê? É necessário a sensibilidade, a voz do Espírito Santo. Às vezes Deus está mostrando alguma coisa, não é, pastora? E nós não nos atentamos a isso e passa desapercebido, quando na verdade há algo muito pior por trás daquela situação que nós estamos passando ou a família está passando. Vamos lá. Pela fé, pela palavra profética, o Espírito Santo na vida de um crente produz paciência, amor, graça, alegria e paz. Aquela senhora estava em constante tristeza, visível para todos, professando-se de Jesus. O quadro era muitas vezes deprimente, principalmente pelo fato da senhora confessar a Jesus como seu Salvador. Isso, naturalmente, foi positivo no sentido de podermos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Um dia, quebrantada pelo Espírito Santo, confessou o pecado de traição e orou a Deus, pedindo perdão e se dispondo a confessar ao esposo no tempo próprio para sua total libertação, o que ocorreu depois. Amém. Bem, nessa parte nós vimos então que essa mulher, ela se confessava cristã. Isso. Né? Como é que deve ser a vida do cristão, pastora? Bom, como ele mencionou, produz paciência, amor, alegria e paz. Ela não estava vivendo isso. Ela não estava. E você está vivendo? Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já entregou a tua vida a Ele? Mas a tua vida não tem sido de paz, não tem sido de alegria, não tem sido de graça. O que Deus prometeu para cada um de nós não foi uma vida de derrota, de tristeza, de morte, muito pelo contrário. Em Jeremias 29, ele fala que ele tem um plano de bênção e de paz. Mas eu queria saber, como é que você está vivendo hoje? Alguma coisa pode estar impedindo você de viver a vida abundante. Você conhece pessoas que se confessam cristãs no Senhor Jesus e não conseguem viver essa vida de abundância? A vida de abundância não é a riqueza. Nós falamos certa vez sobre o homem rico, né? O jovem rico. E apesar dele ser rico, ele não tinha a alegria da vida eterna. E essa mulher, ela não tinha essa alegria no seu ser, porque ela não vivia a alegria, a paz, a abundância
daquilo que o Senhor promete. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ainda que você viva no vale da sombra da morte, você precisa olhar para cima, para o alto, porque lá do alto que vem o teu socorro. Amém. E se há alguma coisa impedindo você de olhar para o alto, esse que impede é o pecado. Né? O pecado estava impedindo aquela mulher de ser feliz. Né? Ou seja, vira uma acusação. Sim, Né? fato, é verdade. Sabe, o inimigo vai querer lembrar o teu passado. E se você não resolver o passado ele continua ainda no teu calcanhar. Nós atendemos muitos casais, né? E nós temos também o Aliança, né? Que trabalha essa questão dos relacionamentos para noivos, né? Para quem está querendo um compromisso sério, quem está casado, enfim. Então nós vemos vários relatos da seguinte forma: pastora, mas eu tenho medo de falar com meu esposo porque eu conheço ele. Deixa eu contar uma situação para vocês. O meu relacionamento com o pastor Anderson, a comunicação, e é o que eu bato muito na tecla, ela é muito aberta. Se eu precisar falar alguma coisa para ele, eu não vou me eximir, ele sabe que eu vou falar. Então, o meu passado, ele sabe do que eu fiz, quem foram as pessoas, né, que estiveram no meu passado. Então, isso tudo ele sabe. Eu não precisei esconder. O que eu fiz? Automaticamente eu fui um livro aberto para ele. Mas foi de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Isso precisa quê? De cumplicidade, confiança. Então tudo isso é um processo. Mas para isso você precisa o quê? Confiar, né? Confiar que o Senhor está no comando de todas as coisas e vai haver situações que vai te impedir de chegar até o teu cônjuge e confessar. Mas peça a orientação de Deus. Chegar aos pais e confessar situações. Isso também, situações que porventura realizaram, né, e não quiseram confessar. Então, assim, é importante o quê? Chegar e falar. Essa comunicação, ela é essencial, ela precisa acontecer, tá? Por quê? Porque senão isso é um ponto de apoio para o inimigo. O que aconteceu com essa senhora? Né? Ela havia traído o esposo, houve uma traição e por conta disso gerou essa depressão também, né? Fora isso, os verdugos, o inimigo acusando e ela não conseguia desfrutar da alegria, de paz, de paciência, de longanimidade também, o que o Senhor proporciona na palavra dele para as nossas vidas. Então, naquele momento, ela ficou aprisionada. Então, eu quero encorajar você, né? Se você tem algo realmente, confesse primeiro para quem, como a gente tem falado, para Deus, né? Que no momento certo, como diz aqui, no momento oportuno, ela chegou e falou também para o seu esposo. Você não vai falar essa parte. Só adiantou um pouquinho, né? Bem, mas eu queria dar as boas-vindas também, Vanessa Mota, Wesley, Luiz Barros, Sandra Teles, a Nilda. Olá, Nilda. Tudo bom, minha irmã? Paz. A Mônica Blanc. A Mônica. Seja bem-vinda. Fernandão também, Fernando Basso. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos. A história dessa mulher só nos mostra que todos nós temos um passado. Claro. É um passado que muitos de nós queremos esconder. Mas há duas pessoas, ou melhor, 3 pessoas que conhecem o teu passado muito bem. Primeiro é você. Depois tem um inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, e Deus. Essas 3 pessoas conhecem o teu passado. Você vai querer esconder o teu passado, o inimigo vai querer te acusar, mas Deus, ele quer te libertar do passado. Glória a Deus. Né? Então é necessário, aquilo que nos liberta das coisas ruins do nosso passado, se chama confissão e arrependimento. É isso então o tema, né? O remédio, o pecado e a confissão. Então, o pecado é aquilo que impede você de desfrutar da plenitude de Deus. Porque ele vai te acusar, ele vai trazer depressão, tormento para a tua vida. Porque o passado vai estar tão vivo na tua vida ainda, enquanto você não se libertar daquilo. E uma vez que você se liberta daquilo, você se arrepende, confessa a Deus. Ninguém mais pode, então, te acusar.
O inimigo vai querer lembrar o teu passado. Mas quando ele lembrar o teu passado, você lembre do futuro dele. Né? Verdade. Ele já tem um futuro garantido lá no lago de fogo. Então, lembre do futuro dele. E o teu futuro é nos céus. É o futuro de bênção. Amém. Amém? Tome posse. Vamos continuar a leitura, então? Um dia quebrantada pelo Espírito Santo, confessou o pecado de traição e orou a Deus pedindo perdão e se dispondo a confessar ao esposo, no tempo próprio, para sua total libertação, o que ocorreu tempo depois. Graças a Deus, o coração dela ficou o quê? Repita comigo, livre. 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 Diga assim, eu sou livre no Senhor. Eu sou livre no Senhor. Amém. E paz de espírito invadiu a sua alma, e a disposição de um novo tempo como casal e família se tornou uma realidade. Eu queria só mostrar aqui duas coisas que talvez você não tenha reparado. Ela pediu perdão, foi? Ela confessou. Primeira coisa, coragem. Nós temos que ter coragem de enfrentar o passado. É verdade. Se a gente não tiver coragem de enfrentar o passado, ele vai te atormentar. Então, para enfrentar o passado, além da coragem, você precisa ter atitude. A atitude de voltar no passado, digo voltar, é no sentido de você enfrentar, confrontar o teu passado. Confrontar. Então você precisa ter coragem de confrontar o passado. Isso. E então ela confessou. Só que teve o outro lado que ouviu, que foi o esposo. E o esposo, então, Deus precisou trabalhar no coração dele, porque no momento certo, ela não falou de qualquer jeito. No momento que Deus deu a ela a direção, ela confessou. E ele já tinha um coração, então, preparado para receber. Porque não é fácil um homem, pelo machismo, ou pela a história de machismo que nós vimos na história da humanidade, não é fácil um homem aceitar a traição. O homem é mais fácil nós vermos a esposa ou a mulher, ela perdoar um homem, do que o homem, pelo seu machismo, orgulho, perdoar, então, um deslize da esposa. Claro que isso não deve acontecer. Claro que isso não é o que Deus planejou, que houvesse esses deslizes. Mas aconteceu no caso. E são quantos casais também não estão com o passado acompanhando agora. E o passado está tão vivo, tão presente, e quando vocês vão deitar, parece que o passado fica no meio. Né? Fica no meio de vocês. Parece que o passado está no meio da família. Isso se chama um espírito atravessador. Atravessador. E quantos estão com espíritos atravessadores dentro de casa? Verdade. Atravessam nas comunicações, atravessam na sua mentalidade, nas suas ideias, sopram nos seus ouvidos. Isso. Então isso vai causando contenda dentro de casa. Nos seus sentimentos também. Isso. E aquele homem, Leila, seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. E Arley, né? Seja bem-vinda. Então, esse homem já estava preparado para ouvir. Então, esse outro lado foi necessário também quebrar o orgulho. Os dois tiveram que quebrar o orgulho. Ela, né? Porque ela teve que expor um erro. Sim. Não é fácil você expor um erro. Verdade. Né? Só que todo ato tem uma consequência. Então, ela foi corajosa. Eu já vi casos reais de pessoas pedir perdão ao marido por essa situação. E hoje o casamento foi totalmente restaurado. Amém. E esse homem, ele teve que quebrar o orgulho também para poder perdoar. Só que, quando há o perdão genuíno, o que não acontece? Não acontece o lançar em rosto. Isso. Né? É verdade. Isso aí a gente frisa muito, né? Quando há o perdão genuíno, ele não é lançado em rosto, né? Aí entra o que a palavra de Deus diz: as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você é passado uma borracha em cima daquilo e não se lança em rosto, não se traz à tona, e é um passo de cada vez reconquistar a confiança, reconquistar toda a situação novamente, mas é um dia de cada vez. E tem uma pessoa muito especial que deve estar no centro da vontade desse relacionamento, que é Deus. Ele é a pilastra de sustentação desse relacionamento, né? Dessa verdade, desse passo a cada dia. Né? Então, assim, quando há o perdão genuíno, não se lança no rosto. Agora, quando não há o perdão genuíno, aí toda vez que acontece uma situação, pode ser que
uma desconfiança de boba, mas o inimigo traz à tona e lança e você usa aquele artifício, ou seja, é lançado no rosto, então ali não houve o perdão genuíno. Os dois têm que ter confiança. Isso. Eu tenho que ter confiança que o meu cônjuge ou outra pessoa me perdoou, né? E aquele outro que foi ofendido deve ter confiança que aquela pessoa ela se arrependeu e não vai repetir mais. Então, arrependimento significa não fazer mais, não querer fazer mais. Tá? Então, é necessário Deus trabalhar na família. Então, muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe no outro, né? E, na verdade, o trabalhar de Deus começa em cada um de nós primeiro. Primeiro em nós. Primeiro em nós, depois no outro. Sabe o dedo que aponta? Olha só. 2 para lá, 3 é para mim. Então, trabalhar começa em mim, começa na minha vida, começa na minha casa, começa no meu coração. Aí começa a trabalhar do Senhor. Não adianta eu pedir a mudança. Olha, Anderson, muda, misericórdia da tua vida. Eu vou endurecer o coração. Tá vendo? Porque ela está querendo que eu mude. E não é assim. E quando ela quer que eu mude, ela manda em mim, né? Manda em mim? De vez em quando, né? E quando ela quer mandar em mim, e eu não faço o que ela quer, ela pode, de repente, querer ser Deus na minha vida. Isso é muito sério. A gente tem que ter esse cuidado. Nós não podemos ser Deus na vida das pessoas, né? Nós estávamos conversando com um casal e nós tivemos essa percepção muito aguçada, né? De que essa mulher, eles estavam com um problema no relacionamento e o problema era a comunicação, os filhos, enfim. E ela, a qualquer custo, queria mudar ele. Eu falei assim, minha irmã, para aí. Não é assim que vai funcionar. Você está querendo determinar e dizer da forma como ele deve ser também. Para, porque você não é Deus na vida dele. Só quem vai fazer essa mudança é o Senhor. Então, mulheres, sejam sábias no Senhor, né? Tenham sabedoria para poder realmente. Eu sempre falo assim, a gente sempre grita, ai meu Deus, me dá paciência. Senhor, me dá sabedoria. Mais uma vez, porque a sabedoria ela vai levar a paciência, ela vai gerar essa paciência necessária, tá? Então a gente vê realmente muitos relacionamentos trincados, né? Trincados por essa falta de comunicação, por essa falta de perdão, pelo outro querendo ser Deus na vida do outro, e isso é muito sério. Se essa noite nós estamos percebendo que há esse relacionamento trincado com os nossos familiares, com o esposo, com a esposa, com os filhos, é bom a gente refletir, né? É bom falar nesse controle, porque o que nós vemos muito hoje são relacionamentos abusivos, né? É verdade. E muitas vezes por parte de homens, mas isso não isenta também as mulheres também de ser a parte ativa no relacionamento abusivo. Você sabia disso? E muitas vezes o homem ele é mais tímido, pode acontecer, e a mulher então se impor e querer mandar e fazer igualmente o homem, fazer e desfazer. Então, relacionamentos abusivos mostram que há feridas, né, por trás disso. De repente, um homem que teve no passado houve traições, houve mentiras, e ele entra agora num novo relacionamento. E ele então começa a desconfiar de todos os passos que a sua esposa dá. Ele começa a querer controlar o telefone, controlar onde vai, controlar. Então começa a se tornar um relacionamento abusivo. Se você está iniciando um relacionamento, você não é casado, mas você está iniciando um relacionamento agora. E se você está percebendo situações de abuso, relacionamento abusivo, toda a pinta de um relacionamento abusivo, eu digo para você, ore e caia fora da situação. Porque você precisa pensar bem aonde você vai então passar a tua vida toda. O casamento, ele é para ser até que a morte separe. Então, o noivado ou o namoro, né, como o cristão, na verdade, ele não namora, ele tem um compromisso já para casar. Então, ele ora para se conhecer, né? Podemos dizer que, entre aspas, né, que seria esse o namoro, seria a parte do conhecimento, conhecer um ao outro. Então, se há pintas de relacionamentos abusivos, não pense que quando casar vai melhorar. Ou melhor, piora.
muitas vezes vai piorar isso no relacionamento. Então, tome cuidado, né? Então, se há no seu casamento situações de abusos, seja físico, psicológico, é necessário então você pensar bem. É necessário você pedir para Deus mostrar aonde está o foco, aonde está o ponto de apoio que o inimigo tem para trazer isso nos teus sentimentos, nas tuas emoções e nas tuas reações. Verdade. Hoje, em nossa meditação, precisamos associar essa história à verdade bíblica que revela que onde a verdade prevalece, repita comigo, onde a verdade prevalece, onde a verdade prevalece, o efeito é a libertação. O efeito é a libertação. Tome posse dessa palavra aí. Tem um versículo que já é conhecido nacionalmente. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, e essa é uma grande verdade. E é o que nós mencionamos, onde a verdade prevalece, o efeito é a libertação. Esse é um momento muito sério de olhar para dentro da alma, para o conteúdo do coração e se dispor a confessar. Primeiro diante de Deus, né? O pecado que tanto atormenta. No poder da confissão haverá o perdão. Se alguém ou você mesmo em sua família vive esse tormento por algum motivo que o Espírito está revelando, confesse e a bênção da paz será restaurada na sua vida e dentro do seu lar. Bem, então, esse momento que o Senhor tirou do dia 11 é confissão. Se há pecados, precisam ser confessados. Então, se você não confessar, pecado não confessado, é pecado não coberto pelo sangue. E se não é coberto pelo sangue, então essa injustiça não pode ser purificada. Você está entendendo, então? Que tudo está relacionado. Mas, como nós lemos 1 João, capítulo 1, verso 9, fala assim, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Ainda que a pessoa que foi ofendida ou se sentiu ofendida não te perdoe. Ela tem todo o direito disso. Mas saiba que o Senhor, Ele perdoa você. Não importa o que você tenha cometido até aqui. Se você se arrepende, confessa a Deus. Ele vai perdoar os seus pecados. E aquela pessoa se sentir ofendida, se não quiser perdoá-lo, leve isso a Deus, para que o Senhor possa convencê-lo que todos nós somos passíveis de erro e todos nós podemos errar. Nós não podemos permanecer no erro. Verdade. E parece que quando nós temos a atitude, tem um pecado que nós precisamos confessar, esse fardo, ele sai da tua costa e aquilo é um alívio. Amém. É um bálsamo para a tua vida. O teu coração se alegra. Você tem uma paz de espírito. Parece que aquela situação, aquele fardo que tu carregou durante tempos, durante anos, se vai. É verdade. Né? Então, assim, é tempo de nós não carregarmos mais esse fardo. Quanto tempo nós temos carregado esse fardo na nossa costa? Né? Quanto tempo a gente está carregando essa situação, essa mágoa, essa raiva, esse rancor, essa situação que tempo em tempo bate no teu coração, bate no teu pensamento, agride a tua alma, agride o teu corpo físico, porque aí vai trazendo a enfermidade, né? Então, assim, não permaneça nesse tormento, né? Lance diante do Senhor, que Ele assim fará, né? A palavra de Deus nos fala lá em Mateus 11, né, de 28 a 30, antes de nós encerrarmos aqui, Isso. Fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você está cansado? Está sobrecarregado? O passado te persegue? A situação do dia a dia te persegue? O Senhor Jesus fala: venha a Ele e você encontrará descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus chama você hoje para descansar nele. Ele quer aliviar a tua alma hoje de todo pecado, de toda injustiça.
porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele quer trocar com você hoje. Amém. Repita comigo. Pois o meu jugo é suave. Pois o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. Então tome posse. Tome posse da palavra de Deus, né? Para que realmente você viva sem este fardo, porque Amém. O Senhor, ele não permite que estejamos com esse fardo pesado sobre nós, né? Ele quer o quê? Ele quer nos dar liberdade, porque ele é a liberdade. Amém. Amém? Amém. Nós vamos então repetir aquela frase, estamos chegando ao final, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais breve. Joseildo, Nalva, sejam bem-vindos, Deus abençoe. E vamos repetir a oração que sempre fazemos no final. E depois vamos orar. Encerrando. Encerrando. Pai, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Aquilo que tem sido a razão da minha tristeza. Aquilo que tem sido a razão da minha tristeza. E da minha infelicidade. E que tem refletido em meu lar. Revela e restaura toda a harmonia que foi perdida. Em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Dê as mãos, vocês que estão em casa juntos. Se você está sozinho, bota a mão no teu coração. Eu vou orar por você agora. Amém. Pai, visita nesse momento essa família reunida, Deus. Amém, Jesus. Visita nesse momento essa pessoa que nos escuta. Verdade. Para que o fardo dela, Senhor Deus, seja trocado pelo teu. Amém. Teu jugo é suave, teu jugo é leve, teu fardo é suave, Pai. E que ela possa agora encontrar descanso para a sua alma, Pai. Que o passado que a persegue, ela possa agora, Deus, confrontar o passado. Que ela possa se arrepender desse passado. Confessar aquilo que precisa ser confessado. Que essa pessoa hoje entre agora no quarto secreto, no lugar onde ela vai encontrar com o Senhor e levar a Ti, Pai, todas as suas dores. Verdade. Levar ao Senhor, Deus, tudo aquilo que tem pesado sobre a sua alma. Pai, visita essa pessoa agora e dá a ela o alívio, em nome de Jesus. Que todos digam amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Irmão Delcino, Deus abençoe. E amanhã nós temos então o dia 12. O dia 12 de 40. Já passamos aí, né, de praticamente um quarto, né? Falta alguns dias, né? Rapidinho passa, né? E amanhã qual é o tema? E o versículo? A visita de um anjo. Repita comigo. A visita de um anjo. A visita de um anjo. É isso aí. Daniel 10, 13. Se você tiver a oportunidade, você pode dar uma lida em casa antes. Daniel, capítulo 10, verso 13. Eu não vou ler, tá? Vou deixar para amanhã. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração. Até amanhã. Deus abençoe. Amém. Até mais, igreja. Amém.